Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos aprender a resolver sistema de equação do primeiro grau. Bom, gente, quando a gente tem um sistema de equação do primeiro grau, toda vez que a gente tiver duas ou mais equações e essas equações tiverem duas ou mais variáveis, nós temos um sistema de equação, tá ok? Bom, antes de começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal. Se esse vídeo te ajudar em algum momento, curta o vídeo, compartilhe. Ajuda o professor, né? Como diz meus alunos, o professor está muito biscoiteiro, né? Mas isso aí ajuda a levar esse vídeo para mais gente, para ajudar mais gente, tá bom? Vamos lá, aula. Bom, sistema de equação. Toda vez que eu tiver duas equações com duas ou mais variáveis, nós temos um sistema de equação. Professor, quer dizer que eu posso ter três equações com três variáveis? Sim, pode ter três equações com três variáveis, ok? Mas aqui a gente trabalha mais com duas equações no ensino fundamental. Para o ensino médio, a gente trabalha aí com sistemas lineares que tem mais variáveis, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com dois métodos de resolução. O método de adição e de substituição. Professor, eu posso escolher um método que eu quiser utilizar para resolver o que eu sentir melhor, mais confortável, que eu achar mais fácil? Sim, você pode usar o método que você quiser. Ambos vão resolver qualquer sistema de equação. Mas você vai perceber, né, que alguns sistemas ficam mais fáceis de resolver por um método ou por outro. Mas tem aluno ali que assim, se identifica com o método de resolução e utiliza ele ali e geralmente consegue resolver, tá bom? Bom, o primeiro método de resolução vai ser o método da adição. O que é o método da adição? Consiste em somar as duas equações, né, e seguir em diante. Então vamos lá? Método da adição. Eu pego a equação de cima com a de baixo e somo. X com x, y com y e número com número, perfeito? Então vamos lá. 2x com 3x, 5x. 1y menos 1y, 0y. E 5 mais 10, 15. Então, o método da adição, ele é interessante quando isso aqui acontece, quando eu tenho dois números simétricos, dois números opostos, ó, mais 1 e menos 1. Por quê? Porque aí eu vou zerar uma variável. A gente pode já direto aqui, ó, eliminar momentaneamente o y, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, perfeito? Então, entre aspas, a gente dá uma cortadinha nele aqui e fica com 5x igual a 15. Pronto. Se 5x é igual a 15, então x é igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3. Pronto. No método da adição, a gente resolve uma letra para depois poder resolver a outra. Perfeito? E é sempre interessante que tenha dois números simétricos, mais 1 e menos 1. Se fosse mais 2 e menos 2, também seria legal. Perfeito? Então vamos lá. A partir do momento que eu já tenho o x valendo 3, eu escolho a equação de cima ou a equação de baixo, tanto faz, para eu poder substituir x por 3. Perfeito? Eu vou escolher a de cima para evitar esse sinalzinho de negativo aqui, mas eu poderia tranquilamente escolher a de baixo, tá ok? Então vamos lá pegar a equação de cima. Eu tenho 2x mais y sendo igual a 5. Então 2 vezes x vai virar 2 vezes 3. Mais o y é igual a 5. 2 vezes 3 dá 6, mais o y é igual a 5. Esse 6 que está positivo passa para lá negativo, então a gente tem que y é igual a 5 menos 6, logo y igual a menos 1. Então temos aqui o valor de x e o valor de y. Todo o sistema de equação, a gente tem um par ordenado que é a solução desse sistema. E a gente diz que o conjunto solução ou conjunto verdade, né? Conjunto solução é composto do par ordenado 3 e menos 1, né? Sempre nesta ordem. Par ordenado é sempre x primeiro e y depois, ok? Então, par ordenado é o conjunto com dois valores da solução de um sistema de equação. Muito tranquilo, gente? Perfeito? Então tá aqui, achei o valor de x, achei o valor de y, tá aqui o par ordenado. Vamos lá pro próximo aqui, ó. Separei dois para a gente resolver pelo método de adição. Bom,
Esse segundo aqui, eu tenho 3x menos y sendo igual a menos 11 e x mais 2y sendo igual a 8. Nesse caso aqui, eu não tenho dois números simétricos, ó, tá vendo? 3 e 1 não são simétricos, isso aqui não vai dar zero. Menos 1 e 2 também não vai dar zero. E aí, professor, o que eu faço agora? Porque se eu somar as duas equações, eu não vou zerar uma delas como aconteceu com a primeira. Bom, toda vez que isso acontecer, você vai ter que manipular essa equação, a de cima ou a de baixo, ou até as duas ao mesmo tempo, de forma que eu tenha dois números simétricos. Por exemplo, seria muito legal se ao invés de ser o menos 1 aqui, fosse o menos 2, porque menos 2 mais 2 dava zero. Bom, esse 2 aqui seria legal, né? Então, como é que eu consigo fazer isso aqui? Criando aqui uma equação equivalente. Como é que eu crio uma equação equivalente? Eu multiplico toda ela aqui por 2. Mas eu posso fazer isso, professor? Pode, sem problema nenhum. Eu multiplicando ela toda por 2, eu vou criar uma outra equação que é equivalente, que tem o mesmo valor que ela. Agora, você tem que multiplicar tudo aqui, ó, tanto x quanto y, quanto o número aqui por 2. O professor poderia multiplicar por exemplo, se fosse o caso, a de baixo multiplicar por menos 3, levando em consideração que eu tenho um 3 aqui, aí ficaria menos 3 e daria zero? Também poderia, não tinha problema nenhum, ok? Mas vamos voltar lá para o 2, vou trabalhar aqui com 2, foi a minha primeira ideia, mas daria certo a outra também. Bom, quando eu multiplico 3x por 2, eu tenho 6x. Quando eu multiplico menos 1y por 2, eu tenho menos 2y. E quando eu multiplico menos 11 por 2, eu tenho menos 22. Maravilha? A de baixo eu não mexi. Se eu não mexi, eu só repito ela, ó. Então, x mais 2y sendo igual a 8. Tranquilão? Aqui o que vai acontecer agora? Eu já tenho dois números simétricos aqui. Quando eu somar esses dois, eu vou zerar uma delas. Vamos lá? Ó, 6 mais 1 vai dar 7x. Menos 2 mais 2 vai dar 0. 0y, né? Já pode deixar ele cortadinho aqui. E menos 22 mais 8, eu estou devendo 22. Somei com 8, eu tenho menos... menos 14. Maravilha? Então, 7x é igual a menos 14, logo x é igual a menos 14, dividido por 7, eu tenho menos 2, o valor de x. Pronto, achei uma variável, vou achar outra. Uma perguntinha também aqui, ó, que pode estar rolando na cabeça de vocês. Professor, é sempre eu acho o x primeiro e depois o y? Não, é uma coincidência. Eu poderia tranquilamente ter achado o y primeiro e depois achado o x. Perfeito? Uma outra dúvida aqui antes de continuar. Eu poderia multiplicar de cima e de baixo por valores? Poderia, por exemplo, eu poderia multiplicar essa por 2 e essa por 5? Se fosse necessário, sim, tá? Então eu posso usar essa manipulação nas duas equações quando for necessário. Nesse caso, só multipliquei a de cima, mas poderia multiplicar de cima e de baixo tranquilamente. Ao mesmo tempo. Vamos lá. X é igual a menos 2. Agora eu vou substituir. Professor, eu posso escolher a de cima? Posso escolher a de baixo? Posso escolher essa aqui também? Ó, desculpa, essa aqui? Pode, qualquer uma dessas 4 aqui. Se você escolher, vai dar resolução sem problema. Eu vou escolher essa aqui, ó. Bom, que no caso é o mesmo que essa. Então, eu vou escolher aqui embaixo, ó. X mais 2y é igual a 8. Então, o x vale menos 2, ó. Então, no lugar de x, vou botar o menos 2. Mais 2y sendo igual a 8. Né? Esse menos 2 vai passar para lá como mais 2. Então, 2y é igual a 8 mais 2. Né? 8 mais 2 dá 10. Logo, y é 10 dividido por 2, que é igual a 5. Temos aí o conjunto solução com o par ordenado, né? Menos 2 para x e 5 para y. Muito tranquilo, gente? Então tá aí, ó, dois tipos de equação aqui. Um deles eu tive que dar uma manipuladazinha aqui multiplicando por 2, né? Usando o método de adição. Vamos lá agora para o próximo método aqui, que é o método da substituição.
Então vem cá, acompanha aqui comigo. Ó. Método da substituição consiste em isolar uma variável, vou isolar uma variável, vou deixar ela quietinha lá e vou resolver a segunda equação. Quando eu achar o valor dessa segunda equação, eu volto para a primeira variável que eu isolei. Bom? Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui, ó, x menos y igual a menos 5, 2x mais 3y igual a 10. Eu não quero resolver pelo método de adição. Poderia? Poderia, né? Era só multiplicar por 3 aqui, ó, e resolveria. Mas não é essa a ideia aqui, não. A ideia é o método de substituição. Então eu vou isolar o x. Como é que eu isolo o x? Jogando o y lá para o outro lado. Então isolar uma variável é deixar ela sozinha. Então olha o que vai acontecer aqui, ó. O x, vou deixar sozinho. Esse y passa para lá como mais, né? Então eu tenho menos 5 mais y. Então nesse exato momento, o x já tem valor. Ele vale menos 5 mais y. Vou deixar ela quietinha aqui. Vou para a equação de baixo, tá bom? Professor, mas por que você não isolou a equação de baixo? Porque aqui tinha 2x e 3y, né? Para isolar essa, ou x ou y, eu teria que jogar esse para cá e depois o 2 dividindo. Daria mais trabalho, mas também daria certo. Mas você evita, né? O que você puder evitar de trabalho é sempre bom. Isolei essa aqui, que era mais tranquila. E agora eu vou substituir aqui. Eu não tenho 2x, 2 vezes x. Como x é isso tudo aqui, então eu tenho 2 vezes, abrir parênteses, né? Que é o x agora, hein? Menos 5 mais y. Isso aqui tudo é o x. Aí eu continuo, ó, mais 3y sendo igual a 10. Mais 3y sendo igual a 10. Perfeito? Vou fazer aqui uma distributiva, né? Porque eu tenho dois valores aqui no parênteses. 2 vezes o menos 5 eu tenho menos 10. 2 vezes y eu tenho 2y. Mais 3y sendo igual a 10. Ó, tá tudo em função do y, né? O x está lá quietinho só esperando o resultado do y. Ó, 2y com 3y eu tenho 5y. Esse menos 10 passa para lá somando com 10. Então 10 mais 10 vai dar 20. Então eu tenho que y é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Tranquilo? Achei o valor de y. Agora eu volto lá para o x e vou achar o valor de x. Ó, vou trocar até a cor aqui. Ó. O x ele não vale menos 5 mais y. Então o x ele agora vale menos 5 mais o y, que é 4. Logo o x vale menos 1. Está aqui o conjunto solução, o par ordenado menos 1, que é o x, e o 4, que é o y. Beleza, gente? O pessoal geralmente acha o método da substituição um pouquinho mais longo do que o da adição, né? Mas vocês vão perceber que em alguns casos a substituição vai ficar mais tranquilo. Quer ver? O segundo exemplo já é uma equaçãozinha aqui que o x já está isolado. Então o método da substituição se faz mais útil aqui. Ó, eu tenho aqui já o x já isolado. O professor vai aparecer assim? Pode aparecer? Claro que pode. Até na resolução de problemas também, tá, gente? Tá vendo? O x já está isolado. Se eu fosse resolver pelo método de adição, eu teria que jogar o y para dentro e aí depois multiplicar por um número. Eu acho que daria mais trabalho, tá bom? Mas também poderia resolver pelo de adição também. Mas a ideia aqui é resolver pela substituição. Ó, como o x já está isolado, eu deixo ele quietinho aqui, ó, só aguardando eu resolver a de baixo para eu poder achar o valor de x, perfeito? Então x vale y menos 12. Venho aqui embaixo, ó, e substituo. Ó, 2x agora é 2 vezes o x, que é y menos 12. Abrir parênteses, y menos 12. O professor tem que colocar o parênteses? Tem que colocar o parênteses, né? Porque aí eu vou ter que fazer uma distributiva aqui. Então 2x é isso aqui tudo, mais 3y sendo igual a 29. Distribuir aqui, ó, 2y, menos 12 vezes 2 vai dar menos 24, mais o 3y sendo igual a 29. Perfeito? Ó, 2y com 3y eu tenho 5y, é igual a 29. Esse menos 24 passa para lá somando, mais 24. Então, 5y é igual a 29 mais 24, logo y é igual a 53 sobre 5. Professor, 53 e 5 não divide. Não divide, deixa na forma de fração. Pode dar uma fração? Pode dar uma fração, não tem problema nenhum, não fica preocupado com isso não. Agora vamos aqui para o valor de x, ó.
Vou jogar aqui, ó, não se percam não. Ó. O x ele vale y menos 12, ou seja, 53 sobre 5 menos 12. Tranquilo aqui? Aí agora eu vou resolver, tá bom? Macetezinho para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Ó, quando aqui tiver um número inteiro, aqui é uma fração, eu posso fazer isso aqui, ó, multiplico, né? E depois realizo a operação. 5 vezes 12 dá 60, e aí 53 menos 60. Perfeito? Posso fazer sem problema. Multiplico e depois realizo a operação que tem aqui, né? Aqui não tem o 53. 53 menos 60 dá menos 7. Então, menos 7 sobre 5 é o valor de x. O par ordenado, que é a solução desse sistema, é x valendo menos 7 quintos e y 53 quintos. Não tem problema nenhum da fração, tá bom? Não se assuste se der fração. Então tá aí, gente. Sistema de equação usando os dois métodos aí de adição e de substituição. Espero que vocês tenham gostado da aula. Sobretudo, tenham entendido. Se essa aula te ajudou, curte lá o vídeo, compartilha com algum amigo que esteja com dúvida nesse sistema, né? E se inscreve aí no canal. Valeu, gente! Até a próxima aula.